Já se perguntaram por que a história da África, berço da humanidade, é tantas vezes reduzida a um simples rodapé nos livros escolares? E se eu te dissesse que essa não é uma simples negligência, mas sim um projeto deliberado de apagamento? Vamos embarcar juntos numa jornada para desvendar o que foi escondido de nós, peça por peça, camada por camada. Imagine bibliotecas ancestrais, repletas de papiros e manuscritos, que continham não apenas a história de grandes impérios, como o Egito, Kush ou o Grande Zimbábue, mas também conhecimentos avançados em astronomia, matemática, medicina e filosofia. A famosa Biblioteca de Alexandria, por exemplo. Sua destruição não foi apenas a perda de livros, foi a incineração de uma herança intelectual que poderia ter acelerado o progresso da humanidade em séculos. Por que apagar esse conhecimento? A resposta é simples: controle. Uma população sem raízes, sem a consciência de suas grandiosas contribuições para o mundo, é muito mais fácil de ser dominada e manipulada. Pensem nos Dogon do Malê. Este povo, muito antes dos telescópios modernos, já possuía um conhecimento incrivelmente preciso sobre o sistema estelar de Sírius, incluindo a existência de uma estrela anã, Sirius B, invisível a olho nu. Como eles sabiam disso? A tradição deles fala sobre seres anfíbios, os gnomos, que vieram das estrelas e compartilharam esse conhecimento. Fantástico, não é? Mas em vez de investigar a fundo essas tradições como fontes válidas de sabedoria ancestral, a ciência ocidental muitas vezes as rotula como meros mitos primitivos. É mais um exemplo de como conhecimentos naurópios são sistematicamente desvalorizados e suprimidos. A engenharia por trás das pirâmides de Gizé, a precisão matemática das construções de Nabta Playa, que antecedem Stonehenge em milênios, ou os complexos sistemas de irrigação das civilizações do Vale do Nilo. Tudo isso aponta para um nível de sofisticação que desafia a narrativa convencional de um passado primitivo. Ao minimizar essas conquistas, cria-se a falsa ideia de que o progresso e a civilização são exclusividades de certas culturas, reforçando uma hierarquia que simplesmente não corresponde à verdade histórica. Essa narrativa serviu e ainda serve para justificar a colonização e a exploração. Afinal, se um povo é considerado atrasado, a intervenção externa passa a ser vista como uma missão civilizatória e não como a invasão que realmente é. Agora, vamos mergulhar em águas ainda mais profundas e controversas. A história que conhecemos está repleta de lacunas, e é nessas lacunas que encontramos narrativas fascinantes, muitas vezes suprimidas, sobre anjos caídos e linhagens de sangue antigas. Textos antigos, como o livro de Enoque, que foi excluído da maioria das Bíblias canônicas, contam uma história intrigante. Descrevem um grupo de seres celestiais, os vigilantes, que desceram à terra, se encantaram com as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Esses filhos, conhecidos como Néfilim, eram gigantes, seres híbridos de grande poder e, segundo os textos, foram responsáveis por ensinar à humanidade conhecimentos proibidos, metalurgia para a criação de armas, astrologia, encantamentos e cosméticos. Essa história não é um caso isolado. Encontramos ecos dela em diversas culturas ao redor do mundo. Os mitos gregos falam dos titãs, filhos de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Na mitologia suméria temos os Apkallu, seres sábios, meio peixe e meio humanos, que trouxeram a civilização à humanidade vindos das águas. Seriam essas apenas coincidências ou fragmentos de uma verdade ancestral compartilhada por toda a humanidade? Uma memória de uma intervenção
extraterrestre ou interdimensional em nosso passado distante. A supressão de textos como o livro de Enoque levanta uma questão importante. Por que esconder essa narrativa? Talvez porque ela desafia a estrutura de poder estabelecida. Se a humanidade recebeu conhecimento de fontes externas, isso muda completamente nossa compreensão sobre a origem da civilização e da religião. A ideia de que certos conhecimentos foram proibidos sugere uma batalha cósmica pelo controle da informação e do destino humano. Esses anjos caídos ou vigilantes foram corruptores da humanidade ou foram benfeitores que tentaram nos libertar de alguma forma de ignorância imposta? A narrativa oficial os pinta como vilões, mas e se a história for mais complexa? E isso nos leva diretamente à ideia das linhagens de sangue. Se esses seres celestiais tiveram filhos com humanos, isso implica na existência de linhagens com uma herança genética, digamos, diferente. Ao longo da história, vemos uma obsessão das elites e da realeza com a pureza do sangue e a genealogia. A noção de sangue azul não seria apenas uma metáfora para a nobreza? Ou ela apontaria para uma crença mais antiga e literal numa descendência divina ou não humana? Muitas teorias sugerem que essas linhagens de sangue híbridas se espalharam pelo mundo, formando as bases das primeiras dinastias reais no Egito, na Suméria e, mais tarde, na Europa. Essas famílias teriam passado de geração em geração, não apenas o poder político e a riqueza, mas também conhecimentos esotéricos e talvez até habilidades psíquicas herdadas de seus ancestrais caídos. Essa seria a verdadeira origem das sociedades secretas que, segundo muitos pesquisadores, governam o mundo das sombras até hoje, manipulando eventos globais para manter seu poder e controle. Pensem nos faraós do Egito, que eram considerados deuses na terra, descendentes diretos dos deuses que primeiro governaram o Egito. A prática de casamentos entre irmãos na realeza egípcia, vista por nós como bizarra, era uma tentativa de preservar essa linhagem divina, de manter o sangue puro. Seria essa uma tentativa de preservar traços genéticos específicos herdados desses seres ancestrais? Essa ideia de linhagens de sangue especiais, portadoras de um destino ou de um poder oculto, ecoa em inúmeras lendas, desde a busca pelo Santo Graal, que algumas teorias afirmam não ser um cálice, mas sim a linhagem de sangue de Jesus e Maria Madalena, até as histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. A conexão entre o apagamento da história africana e essas narrativas de anjos caídos pode não ser óbvia à primeira vista, mas elas estão entrelaçadas pelo mesmo fio, o controle da informação para a manutenção do poder. A verdadeira história da África, com sua sofisticação e conhecimento ancestral, desafia a narrativa de superioridade racial que justificou a colonização. Da mesma forma, a história dos vigilantes e das linhagens de sangue desafia a autoridade das instituições religiosas e políticas, que se autoproclamam como os únicos intermediários entre o divino e a humanidade. Se as civilizações antigas, especialmente as africanas, tinham contato com esses seres ou possuíam um entendimento mais profundo do universo, então o apagamento de sua história serve a um propósito duplo. Nega sua grandeza e, ao mesmo tempo, esconde as evidências de uma realidade muito mais complexa e fascinante do que nos foi contado. O que estamos vendo é uma guerra de narrativas que vem sendo travada há milênios. De um lado, uma história oficial, simplificada e controlada, que nos coloca em uma caixinha. Do outro, um universo de conhecimentos suprimidos, tradições orais, textos apócrifos e mitologias que pintam um quadro muito mais rico e misterioso da nossa existência. Cabe a nós, como pesquisadores da verdade, questionar tudo, não aceitar as respostas fáceis. Devemos cavar fundo
conectar os pontos entre diferentes culturas e épocas, e ousar considerar que os mitos de nossos antepassados podem conter mais verdade histórica do que nossos livros de história. A jornada para recuperar o que foi perdido é longa e desafiadora. Exige uma mente aberta e a coragem de olhar para além do véu da história oficial. Ao reexaminar a história da África, não estamos apenas corrigindo um erro histórico. Estamos potencialmente redescobrindo chaves para entender as maiores questões da humanidade, da onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. E talvez, no processo, possamos encontrar pistas sobre as linhagens antigas e os deuses que caminharam entre nós. A verdade está lá fora, espalhada em fragmentos. Está nas paredes dos templos, nas histórias contadas pelos mais velhos, nos textos que foram proibidos e escondidos. Nosso trabalho é juntar essas peças e reconstruir o mosaico da nossa verdadeira história. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda. Se você também é um buscador da verdade e quer continuar desvendando os mistérios do nosso passado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esses temas. Qual parte dessa história ressoou mais com você? Juntos, podemos iluminar o que foi mantido na escuridão. Até a próxima!